Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. Hoje, live de entrevista com o autor Seimer, né? O nosso querido Seimer Santos. Vamos chegando, coloquem aí os coraçõezinhos para que nós possamos aparecer para mais pessoas ou então use o aviãozinho ali para compartilhar a live com mais pessoas que você sabe que gosta de ouvir sobre autores, ouvir sobre literatura. Vamos chamando aqui a minha parceira Natasha. Está por aqui. Só aguardando a Natasha. Olá, Natasha, boa noite. Simone, boa noite. Você por aqui novamente. Que bom, Simone. Vamos chamando aqui, ó. Antônio Siqueira, boa noite. Vamos chegando, gente. Compartilhem aí a live com mais e mais pessoas pelo aviãozinho que fica aqui na parte de baixo. Boa noite, meu povo. Isso aí, Opa, vamos boa chegando. noite. Boa noite, Seimer. Tudo bom? Seja Tudo muito jóia? bem-vindo, Seimer. Olha quem está Obrigado. aqui de novo também. Whindersson, boa noite, que bom vê-lo novamente. Espaço da leitura. Boa noite, pô. Olha lá, Vaninha e Livros entrou também. Boa noite, Vaninha. Nossa, super live que você fez hoje, hein, Vaninha? Feliz, muito feliz de ver você por aqui também. Ai, Robson, boa noite. E aí, Seimer, como é que você tá? Tô Tudo tranquilo tranquilo. nessa semana que está se Essa, iniciando? essa semana promete bastante aí. Promete, né? É, E aí, você está tomando alguma coisa? tomando água. Água. Ok, não tem Perfeito. problema. Luísa, boa noite, Luísa. Vamos lá brindar, Natasha, para aqueles que estão Vamos, chegando agora. Olha lá, vamos sim. aqui tem que ter um vinhozinho, né? Para nos E uma água, divertirmos um vamos pouco lá, mais. isso A aí. água do Seimer, ó, o brinde aqui, ó. Ao brinde, ao brinde. Muitos leitores para o Seimer. Isso aí. Seimer, para começar essa live, eu quero saber um pouquinho mais de você. Quem é o senhor Seimer Santos? Diga aí para nós. Então, Seimer Santos, 38 anos, tenho 3 filhos, o Vinícius, de 16 anos, a Gabriele, de 13 e o Matheus, de 11 anos. Sou casado com a Eliane, agora no mês que vem agora a gente vai fazer 17 anos de casado. Olha só que jornada maravilhosa. E Que maravilha. E a gente está aqui em Brasília tem 23 anos, né? Eu vim para cá em 2000, né? Aí foi Certo. onde eu conheci ela. Você é natural de onde? Eu De andei um Brasília mesmo? pouquinho. Não, É? meus pais são do Maranhão. Olha E só. quando eu fui nascer, eu nasci no Tocantins, que estava tendo alguns Puxa problemas lá vida, no hein? hospital. Aí meu pai inventou de ser garimpeiro, né? Aí a gente foi lá pro Pará. Aí meu irmão nasceu no Pará. Olha, um Depois, irmão em cada lugar do e Brasil. esse. Aí a minha irmã a gente voltou pro Maranhão, minha irmã nasceu no Maranhão. Então somos Ai, 3 tô irmãos falando. dos mesmos pais e estados diferentes. Puxa, que E, bacana, que e bacana. depois disso a gente passou uma temporada lá no Goiás, né? Lá em Anápolis. A gente ficou 10 anos lá em Anápolis. E depois Gente, disso, 23 anos em Brasília. sei, mas você conhece o Brasil, né, praticamente, né, Seimer? Mais ou menos. Ai, gente, para quem não está chegando agora, nós tivemos na semana passada uma live de apresentação e análise do livro do Seimer, da Natasha. Sim, caminhos de fé, né? Isso, E Semer, eu só tenho a te agradecer, viu? Porque sabe isso, mostra a capa aí, mostra a por capa. favor. Sim, já vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre as suas outras obras. Vamos fazer essa trajetória sua, até porque ela é Sim, muito interessante em relação à versatilidade que você tem,
Você tem absurdas. livros... Exato, né? E é uma das minhas perguntas aqui que eu tenho. Mas voltando a falar do seu livro, eu só tenho que te agradecer. Sabe aquela frase que a gente normalmente fala de que santo de casa não faz milagre? Aham. Então, depois que a Stephanie leu o seu livro, ela é uma outra pessoa. Aham, que bom. Então eu já cumpri meu propósito, né? Meu propósito do livro Sim, lá, eu já cumpri meu propósito. sim. Você não Ai, ajudou só, ajudou duas pessoas aqui, porque a gente tem Já alguns estou feliz. conflitos, né? Mas assim, foi muito bom a leitura. Eu aprendi muito com o que você nos trouxe, né? Mas Certo, vamos começar então em relação ao nosso bate-papo, tá? Fica isso. certo. tranquilo, fica à vontade. Né? As Ah, perguntas aqui, na verdade, é para que a gente possa te conhecer, a nossa audiência, a sua audiência, e também vamos explorar aí seu lado em relação a um pouquinho dos livros, como eu mencionei antes, né? Então, certo. eu queria começar fazendo uma pergunta para você da seguinte forma: você optou em fazer autopublicação e independente, né? Como que foi esse Justamente. processo? Como que foi essa decisão? Então, eu já tenho esse contato com a leitura, assim, desde muito pequeno, né? Quando eu era adolescente, eu gostava muito de fazer poesia, rabiscava mesmo no caderno, guardava. E depois de um tempo, né, na adolescência, fizemos uma banda, né, com alguns amigos. Olha. Então eu fazia as letras das músicas, né? E eu sempre tive vontade de publicar um livro. Só que quando eu fui pesquisar, não desmerecendo o trabalho editorial né, de grandes empresas e tudo, porque é tudo de excelente qualidade. Mas, assim, para uma pessoa que está começando, o custo acaba sendo um pouco alto, né? Então, Uhum, com isso, né, depois de pesquisar bastante, depois de ver várias opções, né, eu conheci a Wiclap, né, com uma proposta interessante, né, de você fazer uma autopublicação, de você não ter que comprar alguns exemplares, né, porque tem algumas editoras que pedem pelo menos 20, 30 exemplares, né, fica um pouco pesado. uhum. Então, com essa facilidade, né, eu resolvi começar a fazer os meus livros. Aí quando eu descobri a editora e descobri que eu poderia fazer, veio a dúvida, escrever o quê? Aí o que acontece? Eu sou um ex-militar, né? Fiquei 7 anos no quartel e depois disso eu trabalhei como vendedor em várias empresas, vendedor, gerente, todos os trabalhos que eu tive, eu galguei cargos de liderança, né? Liderança e chefia. Então, com isso, o que eu pensei? Vou fazer um livro sobre liderança. Aí surgiu isso aqui, bem curtinho, Ah, Liderança de tem Sucesso. outro aí, Tem, gente. ele tem Como se tornar três, Olha. mais ou menos, nessa área, né? Né, um Seimer? Você líder efetivo. tem. Isso. Esse foi Esse o é, que esse é despertou o essa primeiro, linha. foi o primeiro. Esse Uhum, foi o primeiro. Isso, o primeiro. Porque o que acontece? Eu falei assim, eu vou colocar algo que eu já vivi, algo que querendo ou não, eu consegui galgar sem ter nenhuma experiência, foi mais na prática, eu fui aprendendo algumas coisas com alguns chefes que eu tive no processo, e me veio essa questão. É um livro curto, é um manual, tem 37 páginas só que assim, ele é mais objetivo para liderança, objetivo, né? Uhum, justamente. Aí ele não tem personagem, tem temas relacionados, né, à liderança, como você lidar com algumas situações. Então esse foi o primeiro, foi o pontapé inicial, foi o que despertou. e quando você decidiu publicar, que você encontrou a UCLAP, você não tinha nenhum livro em mente? Foi isso mesmo que você disse? Que daí você foi ver o que você iria. Justo. Bacana. Isso tudo no começo do ano, né? Menino! Que produção, hein? Foi. E aonde Aí o que que entra? aconteceu? Ah, pode continuar, pode continuar. Não, não, pode falar. Não, eu só É ia que eu ia falar sobre perguntar. outro livro. Eu ia te perguntar sobre onde que entra uma jornada para a desconexão. Isso, tá aqui. Isso. Ai, nossa, Ele linda veio na sequência. capa.
Eu também E, gostei Peraí, da Seimer, capa. mostra de novo. Seimer. Gente, maravilhosa mesmo. aí assim, Olha. antes de eu falar dele, assim, quando a gente está procurando escrever um livro, né, você precisa de desenhista, diagramador, esse monte de profissional que faz parte do livro, né? Aí Aham. eu cheguei nessa parte de capa e ilustração e eu me vi numa sinuca de bico, eu não sabia o que fazer, porque eu não sei desenhar. Eu coloquei anúncios em vários locais procurando profissionais e não estava encontrando. Aí o que que me veio na cabeça? Eu vou fazer minhas capas, né? Então eu comecei no Canva e depois eu migrei para inteligência artificial. Foi onde eu comecei a fazer esse daqui, ó. Esse aqui foi a minha primeira Olha, capa com inteligência artificial. Maravilhosa. sim, muito bonito ali com essa imagem, né? E o Mas, verso do gente, livro, a contracapa é ele caminhando, né? vira. Justamente isso. E Ai, gente, que chique! tá E de Nossa, qual que é a, parabéns. e isso qual que porque é você a não proposta sabia desse fazer, né, livro? Seimer? É Imagine quando você isso. tiver. Se você fizer um curso, Não, mas então, meu Deus. Mas antes de chegar nisso daqui, ó, tive muitas imagens horrorosas. Dava para fazer um livro de terror com as imagens que eu vi. Aí qual que é a Ai, proposta desse livro aqui, né? Hum, Como eu falei no livro Caminhos de Fé, né? Eu sou católico, né? Eu venho de uma família católica. Conheci a minha esposa num grupo jovem da igreja. gente, olha Ah, só. então, a ideia para esse livro foi o seguinte: nenhuma dos períodos da quaresma, né, que é um tempo que a gente se abstém de algumas coisas, né, me Uhum. veio a ideia de ficar os 40 dias, não era nem 30 dias, era 40 dias sem redes sociais. E eu me vi uma outra pessoa, como vocês falaram que ficaram com o meu livro, eu me vi uma outra pessoa sem redes sociais. Então Então, com você é o isso, personagem do livro. mais ou menos, mais ou menos. Não, gente, o Aí a que é proposta bom. dele é o seguinte, é de ficar 30 dias sem redes sociais e ver toda a transformação que o personagem É imensa. ele, ele fica depois. Mas, Sim. gente, olha só, eu preciso registrar isso. A partir do momento que você lê o livro do Seimer, nós tivemos a experiência com um deles. Você se transforma de uma maneira que esses dias eu tava aqui dando bom dia pro povo, falei, né, gente, igual o livro do Seimer, eu aqui, Olha, e já falei que na bom. hora do Seimer, eu assim, opa, obrigada pela citação. E foi tão É, natural, sabe? Foi tudo muito natural que realmente ensinou muito para é, nós. pois é. Sim, daí vamos É, continuar sua trajetória. Depois desse, isso. você continuou nessa linha ou você veio a linha dos Não, não. infantis ou as aventuras? É, como assim, eu não sabia de início o que que eu ia fazer, eu estava me descobrindo, né, como escritor, né, como a categoria que eu iria fazer. Aí eu falei assim, vou fazer um de cada categoria e depois eu vejo o que que os leitores estão achando e eu foco. Uhum. Aí, quando eu terminei de fazer esse segundo, eu mandei uma mensagem lá no grupo da família, né? Falei, pessoal, ó, virei escritor, vamos ler meu livro. Aí passei o livro para eles e tudo. Aí o que que aconteceu? Eu tenho duas sobrinhas, né? A Amanda e a Camille, que chegaram para mim e falaram assim, tio, já que o senhor virou escritor, faça um livro para mim sobre bailarina. Aí eu fui me ver Olha, numa situação meio complicada, né? Sim, Como é não que eu vou desafio. teve fazer? como fugir. Não, não teve como fugir. Mas eu falei para ela, não, vou fazer e tal. Aí eu comecei a pesquisar sobre livros infantis, né, quantidade de Uhum. páginas, linguagem, né, várias coisas. E eu fui e fiz o livro delas, né. Você Eu não tenho tá com ele ele aí? aqui. Não? Não, Ah, esse que eu não tô. pena. Esse daqui Ah, é porque eu tô deixando sempre um aqui comigo, mas de acordo com o que o pessoal tá pedindo, eu vou entregando os meus. Porque Sim. só eu para trabalho vocês sob demanda. entenderem. Isso, só para o pessoal aí de casa entender como que é o trabalho do Seimer também nesse momento, gente. Olha só, ô Vaninha, tá com um vinhozinho aí? Vamos tomar com a gente acompanhando a live. Seimer, querido, como que ele trabalha? As pessoas hoje em dia falam para ele, por exemplo, eu tenho sobrinhos.
Aí eu quero contar a história, de repente, com 4 sobrinhos meus. Aí ele pergunta, né? Mais informações. Você quer falar em algum ambiente específico? Quer falar, de repente, sobre a praia? Eu falo, quero. Quero falar sobre as férias na praia com os meus 4 sobrinhos. Gente, ele cria o livro, tá? Ele cria o livro. Olha lá, para dar de presente. E os personagens ali, inspirados nas fotografias das pessoas reais. Gente, é fantástico. Pensa só uma criança, o gosto de uma criança, né? Para começar uma leitura. E ela fazendo parte daquele texto, né? Daquela história. Pensa como não é o prazer dessa criança. Gente, só o melhor presente da vida é livro para criança, pelo amor de Deus. Parem com essa coisa de ficar dando coisas mentais. Vamos dar livro, gente. Bom, Isso aí, sem querer, esse livro das minhas sobrinhas, né, que é a Dança das Irmãs, foi meu primeiro livro personalizado sem eu saber. Então, depois Olha. dele é que me veio a ideia de pensar assim, ó, vou fazer algo diferente. Ninguém está fazendo isso no meio da escrita, eu vou fazer algo personalizado e tentar pegar uma outra fatia desse mercado que ainda ninguém está mexendo. Isso aí, Seimer. Seimer, quantos filhos você tem? Tenho 3. 3 filhos, isso mesmo, Seimer. Olha, toda oportunidade Seimer tá pegando. Já tem 3 boquinhas para alimentar, olha lá. E me conta essa Justamente. história. Como é que você saiu ali da... Não, saiu não, porque você ainda não saiu, mas na confeitaria você pensou em escrever. Como é que foi isso, Seimer? Então, além dos livros, além da confeitaria, né, eu trabalho por escala também, né? Eu sou agente patrimonial, então eu Menino, trabalho de... gente do céu! Olha, tirar o chapéu pro nosso amigo Seimer. Olha que essa história de falar, né, gente, que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para escrever, para investir num projeto novo. Isso é tudo balela com o Seimer, tá? Porque quem faz o seu tempo é você mesmo. E isso ele nos ensinou bastante no livro, que é sobre a organização e o equilíbrio, né? Entre o trabalho, família. Ai, Seimer, deixa eu parar de falar. Conta você aí mais um pouco sobre essa trajetória. Então, aí assim, eu tô nessa parte mesclando entre agente patrimonial e confeitaria durante mais ou menos uns 12 anos, né? E a confeitaria tem 6 anos. Mas quando foi na época da pandemia, a confeitaria deu assim, um retorno tão grande que eu tive que largar a parte de segurança e me dediquei totalmente, eu e minha esposa, para a confeitaria e estava trabalhando até há pouco tempo só com isso. Só que agora, recentemente, né, esse ano, a minha esposa descobriu uma diabetes e acabou que eu tive que retornar para o trabalho de CLT, né? Mas a nossa confeitaria está aí ainda. Menino, que bom. Vai dar olha, tudo certo. Vai dar com tudo certo. certeza. Já está dando, né? Já, Isso. com certeza. E onde que entra os 2 livros que daí fogem dessa linha mesmo? Que é o... Eu anotei aqui, peraí. Aqui, ó, Que é esse a daqui é Fortaleza. a Fortaleza daqui. Isso. Esse daqui esse daqui, a minha ideia é a seguinte, é porque eu sempre tive assim, uma vontade de filmes de espionagem, de ação, né, de suspense, algo que prendesse, né? Então esse daqui é o primeiro livro da série desse espião aqui, ó. Ethan Shaw, o nome dele. Olha essa capa, olha a capa. Aí eu vou Sim, fazer... Aí eu vou fazer uma série. Eu não sei quantos livros que eu vou fazer dele, né? Mas esse aqui é o primeiro. É o primeiro de série que eu fiz até agora. Eu ia te perguntar Puxa, isso porque estava na sua sinopse, que era o primeiro, né? Eu ia E realmente perguntar para você em relação a isso, né? Se já tinha ideia mais ou menos de quanto seria, né, essa não, composição de ainda história? não. É porque eu ainda estou naquela premissa, né, de escrever de vários assuntos primeiro, né, para saber. Só que como eu comentei com vocês há um tempo atrás, o infantil ele já está me tomando um tempo bom, né? Então eu estou me dedicando mais ao infantil. Mas eu ainda já estou com um de suspense já, já na olha. metade fazendo. Daqui a pouco eu lanço ele. Menino, mas Que você é maravilha. multitarefa. Quando eu crescer, eu quero ser Seimer nessa vida, gente. Que é isso? Faz E, tudo. e o
Olha lá. Outro livro, Além das Dificuldades. Esse daqui é um romance. Esse aqui é um casal aqui de Brasília. Aleatório, né? Não foi inspirado em ninguém, não. Essa daqui é colega da Natasha, ela é arquiteta, a Clara. E o, Eu li a e o sinopse, eu Rafael, li. e o Rafael é músico, então eles passam por alguns perrengues aí. Não é muito grande também, porque assim, eu ainda estou me descobrindo na minha leitura, né? Tanto é que o primeiro de liderança que eu fiz teve 37 páginas. O Caminho de Fé já teve quase 200, né? Teve 175 páginas. Então já deu Sim, eu já me senti um avanço bem grande, né? Depois com de alguns Com livros. certeza. certeza. É, Seimer, pera, tem mais? não, são 8. Eu tenho 6 aqui, né? Aí tem esse outro que é o outro infantil, né? Esse daqui é o É, que você estava comentando, né? aham, Da Daqui é a Maria e o praia. são, Miguel. isso. São Aí esse seis, daqui foi sobre então, encomenda também. tá faltando São 8 dois, isso? livros. Isso, tá faltando 2, isso. Perfeito. Quais são Tá faltando os da títulos dos bailarina, demais? Conta pra gente. A Dança das Irmãs, né? Que é os da minhas sobrinhas, né? Uhum. E, Certo. e tem um outro que é Helena e os Poderes Mágicos, né? Esse Isso. daqui, Gente, esse daqui foi feito por uma outra sobrinha. Ela me veio cheio de ideias, né? Não foi nem a mãe, nem o pai, foi ela mesma que chegou pra mim. E falou assim, ó, eu queria que a minha personagem fosse a Helena, que ela fosse filha de uma fada, que ela fosse para olha, uma ilha, que ela lutasse contra um gigante. Aí eu me virei e fiz o livro pra ela. Que lindo, que nossa, que bacana. trabalho maravilhoso, Seimer. Mas me diz aí, com essa miscelânea literária, né? Mais o trabalho de agente patrimonial, mais a versão do Seimer confeiteiro. Como funciona o seu processo criativo, Seimer? Vem do nada? Ou você se inspira em pessoas à sua volta? Você tem, de repente, algum autor que te inspira? Como é que é isso? Geralmente eu me inspiro em alguma situação, não necessariamente na situação inteira, mas, por Certo. exemplo, eu gostei de tal atitude que aquela pessoa fez. Aí, em cima daquilo, eu tento bolar uma história. Uhum. Eu me inspiro também muito em filmes e séries, né? Que quando eu tô em casa, né? Quando eu não tô fazendo nada disso que eu falei pra vocês, aí eu tô com a minha família assistindo um filmezinho com a pipoca, então a gente dá uma divertida também e com isso eu vou tendo outras Importante. ideias. Certo. Tem algum autor assim favorito? Não tem. Essa chegou outra aqui, ó. Essa aqui Ah é a Ah, Helena. lá, que lindo! Aí mostra um pouquinho por dentro para a galera ver um pouquinho. Gente, que ilustrações maravilhosas! Olha isso, gente. Aqui é a ilha. essa, essa parte você também faz, Semer? Ou você agora nessa parte do infantil você pede ajuda para um ilustrador? Não, foi justamente por conta dos infantis, porque quando eu estava em livros de adultos, eu ainda estava me virando no Canva e tudo. Mas quando eu Uhum. cheguei no infantil, não teve jeito. Eu tive que ir atrás de ilustrador, não consegui. Aí eu mesmo faço. Todas as artes sou eu que faço com inteligência artificial. Entendi, olha só. Gente, É, perfeito. tá, então tudo indica que você está se direcionando para o infantil, pelo menos nesse momento da sua vida, Nesse né? momento é o que está me puxando agora, né? Assim, Uhum. os outros também tá saindo, né? Mas o infantil ele tá, tô tendo algumas demandas agora pro Dia das Crianças, né? Verdade. Então eu vou ficar aí sem escrever durante um tempinho os outros assuntos, né? Verdade, tem Dia das Crianças chegando, né? Deixa eu te Exatamente. perguntar aqui em relação à questão, o que mais te surpreendeu ao escrever e publicar seus livros? Ó, primeiro foi a satisfação, né? Quando você publica, escreve o e-book no computador, é uma coisa. Mas quando Uhum. você pega ele aqui na mão, você sente uma outra pessoa. É uma sensação que
Só quem é escritor vai entender. E uma outra coisa que está me chamando muita atenção também sobre essa questão da publicação, que está mudando vidas não somente para os leitores. Eu tenho alguns amigos que chegaram para mim e já mudaram de pensamento, já voltaram a estudar, já tiraram o projeto da gaveta, depois que descobriram a minha rotina aí de escritor, né? Você O que eu inspirou ando muita fazendo. gente. Mas sabe uma coisa curiosa que eu queria destacar? Quando você disse que se inspirou naquele livro sobre gestão, de muitos gestores, enfim, chefes que passaram pela sua vida. Eu também visualizo isso muito, porque às vezes, Seimer, se a gente passa por uma gestão que não é tão bacana assim, né, que não é tão humana muitas vezes, ou que não compreende muito administrar pessoas, né, de uma forma humanizada, até aqueles pontos negativos, a gente acaba aprendendo com aqueles pontos negativos, e eu acredito que a não ser como, né? A não ser como E essas pessoas, né? Então, justamente. eu achei curioso você falando, né, que todos os gestores que passaram pela sua vida você foi inserindo porque te ajudaram, te auxiliaram de alguma forma, né? Isso, justamente. Eu tive das duas partes, né? Gestores excelentes Com e gestores ruins. Então, a gente tem que aprender também com os maus exemplos, né? com A não certeza, fazer. com certeza. Verdade. Seimer, já que você está na linha dos livros infantis, você tem algum livro de infância preferido que te tenha Quando marcado? quando eu era muito pequeno mesmo, eu não era muito de livro, eu era mais de gibi. Então, Turma da Mônica, Zé Carioca, eu sempre li esses livros, assim, Ah, esses gibi. gibis, né? Agora, livro mesmo, eu não me recordo um livro que me pegou, né, na infância. Uhum. Ah, gibi E é sempre uma atualmente? delícia. Gibi, eu também, gibi Turma da Mônica, eu preferia mais do que o do Tio Patinhas. Acho que o Turma da Mônica era mais colorido e a linguagem era mais atrativa, pelo menos para As mim, né? histórias, né, eram mais próximas das crianças mesmo, né? Contavam bastante da rotina das crianças. Com certeza Isso. Exato. todo mundo já se apaixonou pela Turma da Mônica em algum momento aí. Seimer, você está lendo algum livro neste momento? Está conseguindo ler ou a princípio não? Não, eu até comecei a ler alguns de alguns colegas, né? Uhum. Inclusive, eu tô para chegar aí o livro aí do nosso colega Winston, agora nesse final do mês, né? Que é um testemunho maravilhoso aí de superação. Então, é o que eu tô aguardando, é a minha próxima leitura, né? Ah, Sim, perfeito. O que Whindersson, eu bom. sei que ele está aí, já fica o convite aí quando você quiser também. Fale conosco para a gente te fornecer esse espaço, compartilhar aí as suas ideias e esse testemunho, porque eu já fiquei bastante curiosa. Mas olha, Seimer, você fala muito de propósito, né? Você fala bastante nisso, em relação a propósitos. Qual foi o divisor de águas para você escrever Caminhos de Fé? É assim, é porque a gente vê muito, né? Alguns cursos, né? Porque estudei bastante também na parte de marketing, né? Certo. Marketing digital. Eu já fui gerente de uma agência digital física, né? Também. E eu via, e nesse meio eu vi muita gente, né? Com falta de ética, né? Fazendo coisas que não deveriam fazer. E eu como um cristão, né? Eu me vi como se eu não fizer nada para mudar, né? Quem é que vai fazer? Então, assim, meio humilde ainda, né? Eu inseri algumas coisas no caminho de fé para tentar combater esse outro lado ruim, né? Dos negócios. Você se diz humilde, Seimer, mas na realidade você é dono de um conhecimento muito grande. Eu creio que você deve ter feito muitas pesquisas, inclusive para o Caminho de Fé. Foi.
com toda certeza, porque além de haver citações bíblicas, você traz exemplificações de pessoas aí, né, enfim, famosos ou grandes empresas, e você analisa as estratégias de cada uma dessas empresas. Então, assim, você se coloca como uma pessoa tão pequena, mas na verdade, senhor Seimer, é dono de um conhecimento muito grande. E isso é muito visto, né? Inclusive nesse último livro aí que nós lemos. É Aham. perfeito, porque aquilo que você fala, você pode se guiar pelo sumário, seja qual dificuldade que você esteja tendo como empreendedor, você escolhe aquela temática, problemas com os funcionários, tem ali. Como lidar com os clientes, tem ali também. Problemas financeiros, tem todas as respostas estão ali, com exemplificações. Eu achei o máximo isso. E Aham. você trabalhar a questão de uma divindade, né? Ter um Deus também para te dar o equilíbrio. Isso é muito importante. A gente sempre coloca, né? Acreditar em algo superior a nós é muito importante para o nosso dia a dia, para qualquer coisa, né? Para colocar um pé fora da cama de manhã. A gente Isso, precisa acreditar em algo, né? Então, justamente. deixa eu fazer agora uma pergunta aí, mais sobre essa relação do seu último livro. Quem é Deus para você, Sêmia? Diz para nós. Deus é o princípio e o fim de tudo aqui para mim e para minha família, né? Inclusive, né, como eu falei, né, eu conheci minha esposa num grupo jovem, a gente casou na igreja, e os meus 3 filhos, eles são coroinhas da igreja, né? Então, eles estão também traçando o caminho na igreja também. Então, assim, e a gente não obrigou nada, é tudo questão de ver a gente fazendo e eles mesmo, por vontade própria, eles foram se inserindo. Um a um, o mais velho, depois o mais novo, depois a menina. Certo. Então, assim, é o nosso guia, né? Dificuldades todo mundo tem, né? Barreiras, né, no meio do caminho, sempre tem, mas é como eu falo no meu livro, né? Se você não se apegar, se você não tiver resiliência, se você não acreditar no que você quiser acreditar, né, no Deus da sua religião, você não consegue se manter nos negócios, você não consegue se manter na família. É aquele Então equilíbrio é o espiritual equilíbrio. mesmo. Isso. E digo mais, o que eu achei muito bonito, que eu enfatizei bastante na análise do seu livro, é justamente o propósito. Porque você traz uma configuração, Seimer, assim, eu não sou aquela pessoa que só está dentro de um templo. Eu continuo sendo aquela pessoa de dentro do templo lá fora. Eu tenho preocupações sociais, eu tenho preocupações ambientais, inclusive, né? Porque você traz um pouquinho das preocupações com o meio ambiente, sendo um Isso. empreendedor. Então, eu achei isso muito fantástico. Você traz de fato, dentro da sua escrita, realmente parte de uma prática que eu creio que você vivenciou muitíssimo, né? Isso. Você nem é assim, nem posso te dizer que você é uma pessoa velha, porque, né, nem chegou aos 40 ainda, É, né, Sempre tá tá novinho, pertinho, mas né? é, Mas passou por muita coisa que muitas pessoas não passariam, né, com muito mais isso. idade, né? Então, essa sua resiliência também ela é admirável. A gente consegue visualizar isso no seu texto e na pessoa que você é. Isso é muito importante, com toda certeza. Acho que a maioria das pessoas gostam, Seimer, de Sim. antes de conhecer a obra, ou até para entender a escrita de alguém, conhecer a pessoa. E a sua prática enquanto pessoa condiz muitíssimo com aquilo que você escreve. Já estou curiosa para ler romance, já estou curiosa para ler o outro suspense, já estou aqui. Diga aí, Aí, ó. Natasha. Sabe, o que eu gostei mais, Seimer, olhando a sua página na YouClap, foi a frase que você deixou ali que diz assim: comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Achei muito bacana. Isso mostra uma generosidade muito grande em relação a não preciso esperar para começar. Né? A gente pode Isso. começar com pouco e vai melhorando e vai se aperfeiçoando. E daqui a pouco Justamente. está com 8 livros, está com 9, está com 10, né? E a É, tendência é crescer. Isso é muito legal.
Justamente, e tem o crescimento, né, como profissional, né, porque assim, quando você inicia, você não tem noção desse mundo, né, você está mergulhando em um oceano que você não sabe para onde é que vai. Então, é igual eu falei para vocês, no primeiro teve poucas páginas, agora já está crescendo, estou melhorando a minha escrita. Esse último livro mesmo, realmente foi o que mais me deu trabalho, mas foi o que mais me deu gratificação, né? Porque fiz pesquisa de mercados, de empresas, de citações bíblicas que condiziam com os termos que eu estava colocando, coloquei experiências pessoais de trabalhos onde eu tive, que eu tive essa preocupação também de ser um livro que não fosse muito maçante, né? Com muitos termos técnicos, né? Queria que fosse uma Realmente. leitura mais E fluida, você né? conseguiu. Porque senão a pessoa vai começar a ler, ver um monte de nome esquisito e desiste no meio do caminho, né? É O verdade. desafio o desafio do escritor é fazer com que aquela pessoa que iniciou termine aquele livro, né? Se ele não terminar, Bem isso. não faz sentido. Bem isso, Exato. Saber. Que a gente quer convidar a pessoa para entrar naquela história, né, que a gente acredita tanto e que ela chegue até o final, né? Que ela Até o consiga viver final, o isso. desfecho de tudo aquilo. E que conheça as outras obras, né? Porque depois que você Sim, apaixona por um autor, você vai Vai embora. pegando qualquer outro tema, né? sim. Semer, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que é o seu primeiro trabalho ali sobre a questão da liderança. Ele foi pequenininho, ele começou de certa forma tímido. Você pensa em olhar para ele de novo e colocar mais informação e trazer ele com uma carinha nova? Ou se você fosse trabalhar o tema de liderança, você viria com uma roupagem completamente diferente? Eu acho que esse livro aqui, ele teve o seu propósito, né? Que é o Start. Eu não Uhum. vou mexer nele, mas isso aqui é para me lembrar, né? Lá no futuro, se eu ficar famoso um dia lá, eu lembrar, isso aqui foi meu primeiro livro, ele tem 37 páginas, eu comecei assim, né? Para me saber de onde eu vim. Então, eu posso até fazer sobre mais temáticas de liderança, que é algo que eu entendo um pouco mais do que os outros temas, né? Mas esse daqui eu acho que vai ficar do jeito que está mesmo. É para mim ter ele como uma estaca de início de trabalho. É Entendi, importante frisar, maravilha. você disse que se eu ficar aí famoso, mas você já é o Seimer Santos, que é padeiro, agente patrimonial, que já escreveu romance, que já escreveu filme não, livro de suspense, que auxiliou empreendedores, gestores. O que você quer mais, moço? Você já é o Seimer Santos aí. Poxa, nem Olha, na dúvida achar alguém que consiga superar tudo isso que você faz, Seimer. É é. muito inspirador. Diga, Natasha. Semer, quando a gente estrutura um livro, a gente faz um rascunho inicial e tenta ver as temáticas que a gente vai tentar trazer. Muitas temáticas a gente tem que abrir mão por conta do tamanho do livro que vai se aumentando. Dentro do Caminhos de Fé, você conseguiu contemplar tudo que você queria? Ou teve algum tema que na nossa conversa na semana passada eu falei como pilares, né? Aham. Que são as bases, né? Do empreendedorismo ali. Teve algum assunto que você teve que deixar de lado, que não iria entrar ali dentro? Na verdade, não. Eu sempre pensei assim em um livro começo, meio, fim. Eu sempre separo por tópicos, se for um livro mais técnico, ou eu separo por capítulos, para me ter uma noção e para mim não me perder na história. E em Uhum. cima disso, quando eu começo a rasurar, eu no início eu era o louco do papelzinho, né? Minha bolsa ali é cheia de papelzinho jogado lá. Agora não, agora eu coloco no bloco de notas e depois eu passo pro, pro Google Forms, né? Computador. Ah, Isso. Porque aí fica mais fácil, eu consigo ver em qualquer lugar. sim. Aí em cima disso, né, o tempinho que eu tenho livre, seja na fila do E ainda hospital, de um tem banco, em qualquer livre, lugar, gente. aí eu vou escrevendo. Tem alguma ideia, eu vou lá e coloco lá, ideias. Eu coloco uma ideia porque aí me vem. Porque cada livro que eu escrevi já me vinha ideias para três outros novos livros. Então,
tem algumas histórias que estão paradas aí, né? E até Que eu isso ainda você não... fala no livro, o aproveitamento do tempo de espera, né? Fazer o Sim, aproveitamento, fazer com que o tempo de espera seja útil também. Quando você está numa Justamente. fila, né, aguardando ser atendido de repente no consultório médico, tá ali E trabalhando a mente. porque assim, tem muita gente que tem bloqueio criativo, né? Eu, graças a Deus, por enquanto, ainda não tive. Oh, Mas para não se ter esse bloqueio criativo, é interessante você pegar essas ideias que vêm aparecendo e você pode aproveitar em qualquer outro livro que você tenha, né? Você vai sim. tentando exato. encaixar. E sobre os títulos? Eles nascem primeiro ou eles nascem depois? É a última coisa que eu faço é o título do livro. Eu desenvolvo a história inteira, uma ideia ou Sou super uma a favor disso. temática. E o título é o último. Porque assim, se eu pesquisar um título do livro agora, hoje não tem. Aí eu demoro 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder fazer o livro. Quando eu vou lançar, alguém já escreveu esse título, então já não vale mais. Então eu tento adaptar de acordo. Antes de publicar, ainda faço aquela pesquisa, né, para ver se não tem ninguém com o mesmo nome. Uhum. E essa é a parte mais fácil ou mais difícil dentro desse processo? Na verdade é a mais fácil, viu? É a Olha, o mais fácil? primeiro que fala isso, gente. O título do livro eu pego muito rápido, assim, ó. Depois que eu termino o Olha. livro todo. A minha esposa é minha revisora também, né? Eu leio umas Ah, 50 vezes, aí ela lê mais algumas vezes para poder ver se não tem nada fora do contexto. nossa, Ah, que essa bom. parceria é muito importante, né? Esses 17 anos aí, né, Seimer? De muita Isso, parceria entre vocês. Isso é muito importante ter alguém do nosso lado que incentiva o nosso crescimento, né? isso. Excelente, Exato. Seimer. Exato. Seimer, sobre a questão do caminhos de fé, teve algum momento ali que te chamou mais atenção na hora de escrever, dentro dos tópicos, ou já estava tudo muito claro para você? Qual parte te tomou mais tempo por conta das pesquisas? Ah, é porque assim, eu já tinha feito os títulos, né, subtítulos, os pilares, né, como diz a Natasha. E eu queria, para completar, né, para fechar com chave de ouro, eu queria colocar exemplos concretos e exemplos de empresas reais, porque a pessoa que está lendo, às vezes não conhece as empresas. Algumas passam na Uhum. TV, outras nem é conhecida, né? Mas fatura milhões e tem alguns princípios que a gente não conhece. Então, assim, o que me deu mais trabalho foi ir atrás das empresas, para poder ver, Certo. encaixar em cada tema e dar os exemplos concretos. Até porque o E é, conhecimento bíblico já fazia mais parte da sua rotina Já fazia enquanto mais parte cristão, né, isso. católico. Aham. Uhum. Até porque também esses exemplos que você traz para enriquecer em relação aos exemplos ou de pessoas famosas que também tem dentro do seu livro e de empresas, isso faz com que fique mais próximo da gente, porque as Com empresas certeza. começaram também pequenas. E se elas estão Justamente. grandes, é porque elas caminharam com erros, com acertos, né? E foram se ajustando, Isso né? mesmo. Você Isso. já Aí teve. Pode algumas falar, pode falar. empresas eu já conhecia, outras não. E quando eu cheguei, né, no nome delas e eu fui buscar a história deles, é impressionante. Você não imagina o que essas empresas passaram, né, para poder chegar onde eles chegaram. Sim. Sim, também são histórias, trajetórias que às vezes a gente nem passa pela cabeça, né? Das escolhas Justamente. que eles tiveram que fazer. Assim como nós temos as nossas, E né? tudo tem um Isso. preço, né, Seimer? Eu costumo Tudo tem dizer isso. preço. Tudo há um preço e a gente tem que estar disposto, né, a pagar por esse preço, né? Em Uhum. tudo. Seja abdicar de algo, né? Seja priorizar situações. Então, realmente, às vezes as pessoas veem alguém de sucesso e falam, ah, aquele lá teve sorte. Não é bem assim, né? Aquele lá, para ele conseguir aquilo, né, que ele tem como empreendedor, enfim, ele teve que galgar ali, como você mesmo iniciou a conversa hoje, cada degrau, né, para chegar até ali. Isso. Exato.
Eu tenho 3 perguntas que são assim sequenciais, mas são bem fáceis, viu, Seimer? Quem faz Ah, pergunta difícil aqui é a Eu Stephanie, tá? Você fez uma pergunta super difícil para ele. É, jamais. Então, assim, Seimer, dos seus livros, qual deles foi divertido para você escrever? A primeira Dos pergunta. 8. Qual dos seus livros, dos 8, qual foi o mais difícil e qual é o seu favorito dos 8? Então, qual foi o mais divertido? Qual foi o mais difícil e qual é o seu favorito? olha, o mais divertido, eu posso dizer que foi o da jornada. Por mais que a pessoa passou uns perrengues aí, mas assim, eu vejo, uma vez eu coloquei lá no meu Instagram, se alguém conseguiria ficar os 30 dias sem rede social. Então, eu tive uma resposta muito engraçada, né? Dizendo que não conseguiria e tudo. É, qual era a segunda mesmo? Então, esse é o mais divertido. Mais divertido, por conta das Qual foi o. situações que Tá, aí nós entendemos. E Uhum. agora, qual foi o mais difícil? O mais difícil foi o Caminho de Fé, pela complexidade, né, dos temas, de ser coerente tanto na parte da fé quanto na parte de empreendedorismo, né? Então, assim, me deu muito trabalho de pesquisa. Então, esse está disparado na frente. E o seu favorito de todos eles? Olha, Qual que é? Olha, meu favorito, eu vou puxar uma Difícil. casquinha para esse daqui, porque esse daqui foi um livro sobre encomenda, que assim, me deu muito prazer de ver a reação dos avós que contrataram o livro, me deu muito prazer assim de ver as crianças tirando foto com os livros, então assim, eu fiquei muito feliz com o resultado dele. Gente, Então os esse avós fizeram uma resenha, né? Fizeram uma foi. resenha, um vídeo. Vão lá, gente. Sigam o Seimer, Seimer Santos, né? Seimer com Y. Vão dar uma espiada na página dele. Linda devolutiva, realmente, Seimer. É isso. Aí, assim, é o meu favorito por conta disso, pelo esse retorno emocional que eu tive, né? Eu me senti é, bem gratificante, né, com o resultado que teve, né? Sim. E você mencionou no começo que você está se direcionando agora nesses meses que estão para vir em relação aos infantis e Isso. que está sendo mais em relação de encomenda mesmo ou não, Sob encomenda mesmo. as histórias? Isso. E como é que a E gente te assim, encomenda? pode ser diretamente lá no Instagram e pode ser pelo meu WhatsApp. Lá na bio do meu Instagram tem meu WhatsApp, tem Perfeito. minhas redes sociais. Pode chamar por lá. E assim, tanto as pessoas que contratam o livro, ele não fica somente para a pessoa, ele fica na minha página também da editora. Então, se você Sim, tem netos, tem filhos que gostaram da história, pode comprar para eles também. Ah, Porque tem, legal! porque assim, além dos personagens ser parecido, né, tanto de personalidade quanto de fisionomia. aparência, Uhum. tem algumas coisas, algumas lições que eu coloco no livro de acordo com o que os avós ou os pais querem, né? Esse, no caso, né, eles queriam que eu colocasse aqui para eles conseguirem dormir na cama sozinhos, né? Que eles dormiam na cama dos pais, né? Então, assim, se você quer passar alguma lição para criança, né, e bota ele na história e eu coloco uma lição lá para eles aprenderem também. Seria Eu, possível, Seimer, ler um trechinho pra gente? De alguma parte que você mais gostou, que mais te tocou? Eu vou ler só o início aqui, né, que é o início Perfeito. onde eles chegam lá na aventura, né? Uhum. uhum. Era uma vez dois irmãos inseparáveis chamados Mariá, com 8 anos, e Miguel, com 5 anos. Mariá era uma garotinha magrela, alta, com cabelos e olhos castanhos, enquanto Miguel era um menininho magro, com pele branca, cabelos bem curtos, loiros e olhos verdes. Eles adoravam passar o tempo juntos na praia, especialmente em uma ensolarada manhã de verão.
Nesse dia, eles estavam muito animados, pois sabiam que iriam viver aventuras incríveis à beira-mar. Maria colocou seu maiô colorido e pegou seu chapéu de praia favorito. Miguel vestiu sua camiseta listrada e pegou sua pá de plástico para fazer castelos de areia. Estavam prontos para um dia cheio de diversão. Esse aqui é o início do livro. Que delícia! Toda criança vai se imaginar na situação, querer entrar numa situação como essa. De qualquer forma, acaba se identificando, né? Então é perfeito isso. Dá para encomendar uma história personalizada ou conhecer uma história, né, na sua página e adquiri-la, né? Uma história já pronta, que você já havia realizado. Nossa, perfeito! Qual que é o tempo em média, curiosidade aqui, que você leva para essa construção? Olha, o livro infantil, eu fiz um processo criativo que eu consigo, entre criar a história, desenvolver as ilustrações, publicar na editora, pedir um exemplar, porque além da história toda, né, eu envio para casa da pessoa com a sacola personalizada, com uma caixinha personalizada, e eu imprimo ele numa folha mais grossa, né? Que a Wiclap ela não tem essa folha mais grossa, é uma folha mais fina. Então esse aqui que é personalizado, ele vai um pouco diferente do da Wiclap. Eu mando imprimir em um outro local. Então, assim, todo o processo criativo dos livros infantis, eu peço para os clientes um prazo de 30 dias para chegar na residência. Então, todo o processo de criação, desenho, publicação, chegada na minha residência, personalização e chegada no cliente. Então, eu estou pegando até o final do mês, né, algumas vagas ainda para outubro, né? Porque para poder dar tempo. Seimer, quando você dorme? Durmo um pouco. Seimer, já para o próximo livro, né? A saúde. Como ensinar o empreendedor. Não, mas quanto tempo você dorme, Seimer? Eu durmo umas 6 horas no máximo. Então tem um tempo de qualidade de sono. Cada um também, né? Cada organismo acaba tendo ali um pouquinho de diferença em relação a essa questão também, né, Seimer? Sim. Nossa. E eu tenho muita facilidade para dormir, né? Então, se eu encostar em qualquer lugar aqui, eu já... Também trabalhando desse jeito. Já apago. Trabalhando entre aspas, porque a cabeça está pensando, né? Está lá pensando no subconsciente, está pensando, está produzindo. Eu acho que ele deve sonhar já com as histórias, já acordou, ele já vai digitando. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Sempre, vamos só ler rapidinho, pode ser, Natasha, um pouquinho das contribuições? Pode, nosso tempo. O Whindersson falou muito, eu já tive... ele comentou lá sobre a questão a questão criativa, né? Que ele já teve aquele momento que a gente acaba ali perdendo um pouquinho, digamos assim, né? A mão, o bloqueio. E aí depois retornamos. Lá, o Whindersson falando que você já é famoso. Eu sabia. Lá. Eu só vou mostrar nos amigos, né? Sim, temos que correr atrás, não basta só sonhar. Olha, Seimer. Lá, Simone, obrigada, Simone, toda a live tá por aqui, gente. Ela tá comentando que ela não pôde participar, mas tá desejando ficar mais tempo, mas tá desejando muito sucesso para você. Enfim, muita gente aqui comentando. Isto é um empreendedor literário. Parabéns, Seimer, a Simone disse. Né? Enfim, o pessoal, falou... Antônio Siqueira também comentou que precisava sair, mas está desejando muito sucesso. Rodrigo Leitão falou que está passando só para mandar um abraço para o meu amigo. Olha só. Gente, olha, para você ver, você é sim uma pessoa muito admirada lá. Seimer, que trabalho maravilhoso, parabéns. Gente, tem muita coisa por aqui. Agradecer sempre a participação. Wagner Marcílio entrou aqui também. Está dizendo que a cabeça dele não para, um projeto atrás do outro, e assim vem novas publicações. Cabeça de escritor dificilmente para, né? Sempre tá ali pensando em uma coisinha nova. Mas, Natasha, fala aquela pergunta final, que o nosso tempo... Faço. Nosso tempo está corrido agora. Acabamos perdendo o controle do tempo, né? Seimer, antes de mais nada, tem algum assunto que você gostaria de falar e que eventualmente a gente não trabalhou?
Eu acho que a gente falou de tudo aí, um pouquinho de cada livro, um pouquinho de cada tempo, de temas, né? Eu acho que deu para aproveitar bastante aí Para conhecer um pouco mais do Isso. Semer, né? Quando, Desse quando lançar um multi-homem aí. próximo livro, aí a gente conversa mais um pouquinho. Ah, com certeza. Vamos fechar então aqui com chave de ouro. Semer, o que você levaria para uma ilha deserta? Prosa, verso ou vinho? Como eu não bebo, vai uma prosa, né? Uma prosa é bom. Uma prosa. Aê! Vou Uma Uma anotar prosa. aqui boa que a gente está fazendo a pedida, enquete, com Uma enquete. certeza. É uma boa companhia, uma boa companhia. Tá? Bom, com eu toda vou deixar minhas certeza. palavras finais, agradecer a todos, agradecer a você, Semer. Você é uma simpatia, você tem uma generosidade enorme. Te desejo muito sucesso e a gente vai continuar se falando, tá bom? Com Stephanie? certeza. Agradecer aqui a oportunidade, né, que vocês dão para os escritores iniciantes, nacionais. Tá abrindo bastante portas aí, né, através dessas divulgações, né? Muita gente já está me procurando, conhecendo meu trabalho. Agradeço aqui de antemão para vocês duas. Muito Ai, a sucesso para gente que vocês também. agradece, Seimer. Poxa vida, olha que prazer essa conversa. Eu ficaria por horas ainda aqui conversando contigo, porque eu sei que tem história sempre. Gente, para quem chegou depois, o Seimer é um multitarefa, gente. Ele é escritor, confeiteiro, agente patrimonial, já escreveu vários gêneros literários. Gente, ele é uma pessoa fantástica, de uma sabedoria imensa. Imensa mesmo. Eu vou indicar aquele que eu já li, né, gente? Leiam Caminhos de Fé. Eu tenho certeza, para você que quer empreender, enfim, acho que todo escritor é um empreendedor, né? Acaba Sim. sendo para vender o seu trabalho, mostrar o seu trabalho a outras pessoas. Então, recomendo, gente, leiam Seimer, busquem aí os livros dele, com toda certeza vocês vão adorar. E Seimer, muito obrigada de verdade por ser esse exemplo para nós, porque você é aquela pessoa que tem o propósito e que não precisa nem falar muito sobre esse propósito, a gente já percebe trabalho duro, com honestidade, fazendo aquilo É, que gosta e não desistindo dos seus sonhos, que eu tenho isso. certeza que isso te marca também como pessoa muito forte. Um grande beijo para você, para todos que nos assistiram. Manda um beijo para a esposa, para os A E ela para os aí, ó. filhos. filhos. Ela tá Isso aí, ó. mesmo. Mandou um parabéns pro meu amor. Ai, que bacana. Ai, que linda! Parabéns pelo esposo também. Com toda certeza você deve estar aí, ó. Tudo feito a quatro mãos ali também, tá ajudando o Seimer nesses 17 anos. Já parabéns adiantado, né? Pelos 17 anos de casamento. É. Gente, muito obrigada, viu? As casas sempre abertas, as portas da nossa casa aqui sempre abertas para você, querido Seimer. Grande abraço a todos vocês e até mais! Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau.